Deixa eu contar aqui pra vocês. No meu canal no YouTube, eu tenho uma série de estudos sobre um livro que fala sobre vergonha, que se chama Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo. E nesse estudo do livro, eu escrevo um resumo, um e-book em forma de resumo de cada capítulo. E hoje eu estava escrevendo e eu senti vontade de compartilhar com vocês uma parada muito interessante, que na verdade um link sobre dois livros. Esse aqui, que é esse aqui, Mais Esperto que o Diabo, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E esse daqui, que é o Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, que é o livro que eu estou estudando lá no canal. Aí, nesse livro tem uma história um relato, né, de uma das pessoas que foi entrevistada, e ela conta o que o pai dela falava para ela e para a irmã quando elas eram pequenas. Eu vou ler a história para vocês, mas antes disso, eu vou ler o trechinho do livro, dessa entrevista. Esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, ele é uma entrevista que um homem faz com o diabo, né? Oi, Jonas. E aí, cara, beleza? Tudo bem, Kelly? Faz tempo que a gente não se vê, né, meu amor? Nem parece que é da família, né? Então, aí deixa eu contar pra vocês. E esse cara, ele fez uma entrevista com o diabo. É um livro que eu acho que todo mundo devia ler, inclusive por sua origem, mas eu não vou contar aqui agora, senão vai ficar muito grande. Mas o que eu quero ler pra vocês é o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Olha só. Nesse livro aqui, o diabo diz que o objetivo dele da vida é tornar as pessoas alienadas. Isso significa que ele quer tornar as pessoas incapazes de pensarem por si próprias. Então, pessoas alienadas são aquelas, na definição do livro, são aquelas que não pensam por si mesmas e ficam reproduzindo, né, reproduzindo padrões que outras pessoas vão impondo, que a sociedade vai impondo, e ela não pensa por si, não critica nada, não questiona nada. E aí, o diabo fala que ele tem muitos trabalhadores. E olha que chocante, ele fala o seguinte, eu vou ler o trechinho do livro, depois eu venho com a história para vocês verem como é grave isso, como é importante e como faz sentido. O diabo fala o seguinte, olha só, o autor do livro pergunta assim: comece contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. Aí o diabo fala o seguinte, ó: o controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda da pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Aí mais pra frente, ele fala o seguinte, o autor pergunta: conte-nos sobre esse hábito que você diz ser o melhor truque para controlar a mente das pessoas. Aí ele fala assim: como eu disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que que ocupação elas desejam seguir na vida. Ou seja, o trabalho, né? Ele começa a trabalhar na mente das pessoas, para alienar as pessoas antes delas nascerem, manipulando a cabeça dos pais delas, e depois que elas nascem, através das escolas. Tem um pedaço aqui que ele fala, olha só, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora me conte alguns dos seus truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Aí o diabo fala o seguinte, que meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com pais, professores e instrutores religiosos. Cara, esse livro é muito fantástico, a gente tem que ler. Todo mundo tem que ler. Aí eu tô falando só uns trechinhos para eu contextualizar vocês
sobre a história que eu vou ler daqui a pouquinho. Aí tem uma outra pergunta que ele fala assim, ó. Conte-me sobre esse truque de induzir as pessoas a alienarem-se e ir com ele para o inferno, né? Aí ele fala assim, o primeiro truque é porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Então, assim, o diabo fala no decorrer do livro, olha só, as crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega por toda a vida. Aí, o diabo fala que um dos trabalhadores mais ardentes, atuantes e potentes são os pais e os professores e os líderes religiosos, né? E eu acredito que poucas coisas são tão poderosas para destruir a mente de uma pessoa do que as palavras que os pais jogam, né? Falam, ensinam e tal. Aí, bom, vocês entenderam isso, né? Que o diabo falou de manipular e de enfraquecer as pessoas por meio dos seus pais. Aí eu vou ler uma história aqui para vocês, que é do outro livro, do livro que eu estou estudando no canal. Depois vocês podiam ir lá, ó. Esse aqui, ó. Lá no canal Vergonha de Que, o link tá aí na bio, se vocês tiverem interesse, tá bom? Aí presta atenção nessa história que é muito cabulosa, olha só. Silvia, uma produtora de evento na casa dos 30 anos, chegou na entrevista, esse livro é uma entrevista com 300 mulheres, tá? Chegou na entrevista dizendo: queria que você pudesse ter me entrevistado 6 meses atrás. Eu era uma pessoa diferente, estava imobilizada pela vergonha. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, expliquei que soubera da pesquisa, que é essa pesquisa que a Maria fez sobre vergonha em mulheres, e perguntou sobre a pesquisa à amiga e se ofereceu para participar, porque ela sentia que a vida tinha sido transformada pela vergonha. Silvia havia passado recentemente por uma grande descoberta pessoal quando se viu na lista dos perdedores do trabalho. Cara, lista dos perdedores do trabalho. Aparentemente, depois de 2 anos fazendo um trabalho que o patrão considerava excelente e vencedor, ela havia cometido seu primeiro grande erro que levara a agência a perder um cliente importante. A reação do chefe foi colocá-la na lista dos perdedores. Eu devo ter feito uma careta ao ouvir Silvia se referir a uma lista dos perdedores, porque sem que eu emitisse qualquer comentário, ela completou. Eu sei, é terrível. Meu chefe tem 2 grandes quadros negros na entrada da sua sala. Um é para os vencedores, o outro para os perdedores. Ela contou que praticamente não conseguiu trabalhar durante semanas. Ficou insegura e começou a faltar. A vergonha, a ansiedade e o medo tomaram conta dela. Então, certa noite, ao conversar com a irmã sobre o quadro dos perdedores, as coisas passaram a fazer sentido. Aqui começa a história dos pais. Silvia e a irmã tinham sido atletas muito competitivas no ensino médio. Silvia havia até recebido uma oferta para ser atleta bolsista em uma universidade, mas recusara. Enquanto as duas conversavam, a irmã lembrou de como o pai delas usava constantemente a palavra perdedor. Ninguém gosta de perdedores. Os perdedores nunca deixam de ser perdedores. Ele colocava o tempo todo, ele colocava o tempo das duas na porta da geladeira, junto com post-its que diziam coisas como: seja um vencedor. Desliguei o telefone, chorei e fui mexer no meu currículo, contou Silvia. Percebi que não podia mais trabalhar naquela empresa. Não é só a palavra perdedor que me cobre de vergonha, é toda essa ideia de acreditar que ou você é bom ou é ruim, que não é possível ser bom e ter um dia ruim ou tomar uma decisão ruim.
Segundo essa forma de pensar, não se pode ser uma boa corredora e ir mal numa corrida. Fico constrangida, ou melhor dizendo, sinto vergonha por ter sido assim. Eu ria das pessoas na lista dos perdedores, até estar lá. Zombava dos perdedores do mesmo modo que meu pai e meu chefe zombaram de mim. Lamento não ter competido na universidade. Com a bolsa de estudos eu teria frequentado uma faculdade melhor. Agora entendo que não fui porque não teria sido sempre vencedora. E minha irmã ainda enfrenta transtornos alimentares. Era mesmo ruim ser um perdedor na minha família. Depois, Silvia me contou que ela e a irmã fizeram um pacto de se procurarem sempre que se sentissem com a vergonha de perdedor. Isso significa que Silvia deixou de ser vulnerável à vergonha de fracassar ou de ser considerada perdedora? De modo algum. Nenhum nível de resiliência nos fornece imunidade contra a vergonha, né? Significa apenas que Silvia terá mais noção do que está sentindo quando a vergonha voltar a acontecer. Esse processo lhe dá ferramentas melhores para dar um passo atrás e pensar no que aconteceu e por que aconteceu. E então ela pode sair da situação de uma forma construtiva. Então, assim, o que eu senti vontade de compartilhar, porque, assim, muitas vezes a gente ouve coisas dos nossos pais ou às vezes a gente fala para os nossos filhos. Eu não tenho filhos, né? Mas eu sou filha, então dá para a gente ter essa noção. Os pais falam coisas para os filhos que destroem, né? Que destroem as suas emoções, a sua noção de autopercepção. Então, nesse caso aqui, da Silvia e da irmã, o pai delas pressionava o tempo inteiro para que elas sempre vencessem nas competições, né? E ela ficou tão abalada com essa cobrança de perfeição que ela deixou de aproveitar uma bolsa para fazer uma grande faculdade porque ela ficou com medo de perder. Então, realmente, aí voltando ao link com esse livro aqui, né, Mais Esperto que o Diabo, realmente um dos trabalhadores assim, de destruição da autoestima, da autoconfiança, são os pais, infelizmente, porque os pais, mesmo que inconsciente, eles fazem muito mal a seus filhos quando eles fazem qualquer referência que os diminua, né? Tipo, comparando, falando o filho do fulano é melhor do que você, o filho do fulano fez isso e você ainda não. Tem muitos pais que, por conta das suas próprias limitações e formas distorcidas de verem a vida, eles acabam transmitindo isso para os seus filhos e isso vira uma grande roda, né? Uma roda de fazer gente ferrada de cabeça, ferrada nas emoções, pessoas alienadas, que não confiam em si mesmas, que se desconectam das suas autenticidades. Então, assim, vale muito a pena, eu acho, pensar sobre essa questão, primeiro da vergonha, né, que é um tema tão importante que cientistas sociais têm pesquisado isso há décadas, né, e visto o quanto o sentimento de vergonha é destrutivo na vida de uma pessoa, inclusive levando ao suicídio, né? Porque a pessoa que sente vergonha, ela vai se isolando e ela vai se mutilando até podendo chegar até o ponto de cometer um suicídio. A gente está aqui no finalzinho do Setembro Amarelo, né? Então vale a pena aí a referência. E a questão do medo, né? A gente deixa de viver, deixa de fazer coisas importantes, de exercer a nossa potencialidade, porque a gente tem tanto medo de falhar que a gente não faz. Então a gente tem tanto medo de falhar, de errar, que a gente acaba não fazendo. E aí a gente não tem o risco de fazer coisas boas, né? Então, com medo de sentir coisas ruins, a gente deixa de viver coisas boas, deixa de arriscar. Então era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Eu espero que faça sentido de alguma forma, ou pelo menos para provocar uma reflexão. Convido vocês de novo para me seguirem lá no meu canal, né, no canal Vergonha de Quê, para se inscreverem, ativarem o sininho, deixar o comentário, participar aí do estudo desse livro aqui. Eu achava que isso só acontecia comigo, né? E recomendo muito a leitura desse livro aqui. É um baita livro, é um livro que vai abrir a sua mente a respeito do medo e
da alienação, né? Do quanto as pessoas vivem sem questionar nada, sem só fazendo assim, né? Repetindo falas de outras pessoas, sem nem mesmo refletir se aquela fala tá correta ou faz sentido ou não, tá bom? Então, aproveitem, inscrevam-se, ative o sininho, deixa o recado lá no canal, compartilha se você achar que faz sentido essa mensagem para você ou para alguém. E é isso, tamo junto. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.